Em destaque no Panorama CBN, ex-presidente do BRB, que foi preso, tinha dívida milionária enquanto recebia apartamentos de Daniel Vorcaro. Relator da CPI do crime organizado pede que PGR arquive representação feita pelo STF contra ele. Economia, pacote de dívidas dos brasileiros, alvo do novo programa de renegociação, pode chegar a 140 bilhões de reais. E o governo pretende subsidiar a gasolina para barrar alta de preços. Líderes mundiais se reúnem para discutir os esforços para a reabertura do Estreito de Hormuz. A ameaça de bomba é registrada na casa de um dos irmãos do Papa Leão XIV, nos Estados Unidos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 17 de abril de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! O ex-presidente do BRB passou a primeira noite no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Paulo Henrique Costa foi preso pela Polícia Federal ontem, acusado de receber uma propina de 146 milhões de reais em imóveis de luxo do banqueiro Daniel Vorcaro. Os 6 apartamentos estão em condomínios de alto padrão, com piscina aquecida, quadra de tênis e arquitetura assinada em regiões nobres de Brasília e de São Paulo. Ao decretar a prisão, o ministro André Mendonça, do STF, definiu o executivo como verdadeiro mandatário de Vorcaro nas operações entre o BRB e o Master. Lembrando que o Banco de Brasília injetou mais de 12 bilhões de reais no Master ao adquirir carteiras de crédito consignado inexistentes e tentou comprar uma parte relevante do banco de Vorcaro. A Polícia Federal divulgou mensagens de celular que mostram o ex-presidente do BRB tratando diretamente com o dono do Master sobre a propina. Em um trecho das conversas, Paulo Henrique relata ao banqueiro como que tinha sido a visita da esposa dele aos apartamentos de luxo oferecidos ao casal pelo dono do Master, em São Paulo. O executivo diz que a mulher estava cismada porque a região estava fechada no dia da visita e precisava olhar outro imóvel para construir uma referência. Então o banqueiro Daniel Vorcaro responde: "Ah, tá, esse outro é uma cobertura", já pensando em trazer família. No mesmo diálogo, o banqueiro escreve para a corretora de imóveis que está mostrando os apartamentos a Paulo Henrique e diz que precisa deixar o presidente do Banco de Brasília feliz. Na conversa, os dois citam os nomes de empreendimentos de luxo em São Paulo. Paulo Henrique afirma: "Fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia o Casa Laffer, que está no contrapiso." Daniel Vorcaro responde: "Você diz Casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi, porque o Heritage é melhor que o Laffer, não?" Ao que o Paulo Henrique fala: "Esse era enorme. A corretora nos levou no Casa Laffer, um apartamento tipo... Sim, bem melhor." Localizado na área nobre de São Paulo, o Heritage é um dos prédios mais icônicos da incorporadora Cirela. Esse empreendimento tem apenas 31 apartamentos, a maior parte com cerca de 570 metros quadrados de área, 4 ou 5 suítes e até 6 vagas de garagem. O edifício ainda conta com apartamentos duplex de mais de 1.000 metros quadrados. Atualmente, corretoras anunciam unidades por mais de 42 milhões de reais nesse condomínio. A arquitetura é assinada pelo estúdio italiano Pininfarina. Possui uma torre única e uma área de lazer com quadra de tênis, piscina coberta com raia de 25 metros, bar e spa. Tá bom para você? Para ocultar essa propina toda, os apartamentos estavam em nome de fundos de investimento geridos pela REAG, bem como empresas de fachada, num esquema organizado pelo advogado Daniel Monteiro, que, aliás, também foi preso ontem. Agora, atenção para esse detalhe que eu até destaquei para você. Enquanto recebia apartamentos luxuosíssimos, segundo o jornal Valor Econômico, o ex-CEO do BRB devia quase 2 milhões de reais
para a própria instituição que controlava, o BRB. O passivo é cobrado na Justiça pelo Banco de Brasília e se refere a 800 mil em empréstimo com desconto na folha, 978 mil em crédito consignado e 172 mil em cartão de crédito e cheque especial. Era gasto que não acabava nunca, hein? Para o advogado do ex-presidente do BRB, Kleber Lopes, a prisão foi desnecessária. E o governo federal reforçou que não vai socorrer o Banco de Brasília, não, como que a governadora Celina Leão. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, chegou a insinuar que o ex-governador Ibanez Rocha pode ser preso. Radicalmente contrário, minha opinião, socorrer o BRB. Aliás, hoje prenderam, eu pensei até que, quando eu vi a notícia, eu disse, vixe, prenderam o Ibanez, pensei que tinham prendido também. Mas parece que não, né? Foi só eu não li ainda, foi o ex-presidente do BRB, não foi? Portanto, eu acho que, ao final, nós vamos saber quem são os responsáveis por tamanho absurdo que foi feito. Eu nunca vi, cada notícia é milhões para cá e bilhões para lá. Uma ironia de leve, né? Na próxima quarta-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai avaliar se endossa ou revoga a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação de ontem. Agora eu desconto que o relator da CPI do crime organizado pediu à Procuradoria-Geral da República o arquivamento da representação feita contra ele pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Na quarta-feira, o ministro pediu que o senador Alessandro Vieira seja investigado por abuso de autoridade, por ele ter proposto o indiciamento de 3 integrantes do STF e do procurador-geral no relatório final da comissão. O relatório que foi rejeitado depois, né? Bom, nas redes sociais, o senador reafirmou que não vai se intimidar com as ameaças dos ministros do Supremo. Essa reação tão agressiva, ela só confirma que eu estou incomodando muito esses caras poderosos que se acham os donos do Brasil. Claro que essa turma é perigosa, mas eu sigo tranquilo porque tenho a mais absoluta certeza de que não cometi nenhum crime, nenhum abuso contra ninguém. Qualquer estudante de direito sabe disso e é claro que os ministros também sabem. O objetivo maior deles é constranger e intimidar. Eles querem calar os questionamentos e as críticas, mas deixa eu avisar logo, não vai funcionar. No recurso à PGR, Vieira argumentou que, conforme decisões anteriores do próprio ministro Gilmar Mendes, parlamentares possuem imunidade absoluta por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. O documento diz que o relatório da CPI, mesmo pedindo o indiciamento de ministros, faz parte do dever fiscalizador do Legislativo e que não configura abuso de autoridade. Agora o caso está nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que também foi alvo do relatório, né? A defesa do senador sugere que pode haver um conflito de interesses na análise dessa interpretação. Na economia, eu destaco uma reportagem do jornal o Globo que conta que o estoque de dívidas sujeito ao novo programa de renegociação elaborado pelo governo Lula pode chegar a 140 bilhões de reais. Dívidas de brasileiros, né? É o que informam interlocutores a par das discussões. A estimativa considera dívidas de cartões de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado, cujo atraso varia de 91 dias a 3 anos, detidas por pessoas que ganham até 5 salários mínimos, com base nos números de dezembro de 2025. Desse total, cerca de 80 bilhões são referentes a cartão, 50 bilhões relativos a crédito pessoal não consignado e 10 bilhões de cheque especial. Esses valores têm sido usados para embasar as discussões entre o Ministério da Fazenda e o setor financeiro, que tem acontecido praticamente diariamente desde o fim de março. O volume efetivo, que deve ser alvo do programa, depende ainda de uma série de variáveis que não foram definidas pelo governo. Novas reuniões devem acontecer nos próximos dias, porque a intenção do governo é anunciar a nova política até o fim desse mês, até o fim de abril, para que já esteja valendo no início de maio, com o marco no Dia do Trabalhador. O prazo para as renegociações deve ser de 3 meses. E o novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, falou ontem, em café com a imprensa, que o governo estuda subsidiar
à gasolina para evitar o aumento do preço, caso a guerra no Irã avance. Segundo o ministro, o país não vai deixar que os conflitos ou que os efeitos do conflito cheguem ao consumidor brasileiro, porque, segundo ele, as medidas ainda são insuficientes. O presidente Lula se reúne hoje em Barcelona com o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez. O encontro faz parte do primeiro dia de visita do presidente à Europa, quando passa também pela Alemanha e por Portugal. Ainda hoje, Lula participa da primeira cúpula Brasil-Espanha e tem uma reunião com um grupo de grandes empresários espanhóis e brasileiros. Nas redes sociais, ele falou que o objetivo é consolidar parcerias, atrair investimentos e discutir temas globais urgentes como a defesa da democracia, do multilateralismo e o combate às desigualdades. Ainda na Espanha, Lula participa, junto a outros chefes de Estado e de governo, do Fórum em Defesa da Democracia. Na Alemanha, ele vai se reunir com o chanceler Friedrich Merz para firmar novas parcerias e vai participar de uma feira internacional de tecnologia industrial, que terá o Brasil como país parceiro. Lula lembrou que a viagem à Europa é estratégica, pouco antes da entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia, no dia 1º de maio. E numa entrevista publicada por uma revista alemã, Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter começado a guerra no Irã. Ele falou que Trump não pode ficar ameaçando outros países com guerra o tempo todo. Eleições, por aqui eu te conto que o pré-candidato do Partido Novo à presidência da República apresentou em São Paulo diretrizes do plano de governo dele. Estou falando do Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que falou que a primeira ação como presidente vai ser apresentar ao Congresso uma proposta para reformular o Supremo Tribunal Federal. Ele defende idade mínima de 60 anos aos integrantes da Corte, mandato de 15 anos e regras para atividades profissionais de parentes dos ministros. Zema falou que vai conceder anistia para todos os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E prometeu também privatizar as empresas estatais e flexibilizar a legislação trabalhista. Não vamos acabar com a CLT, mas queremos uma alternativa. O funcionário, o patrão, decide. Eu quero a CLT ou eu quero esse novo modo de trabalhar aqui, aonde alguém possa fazer um contrato de trabalho para trabalhar 2 horas por dia. Então, queremos ter uma alternativa à CLT e deixar as empresas e os empregados optarem. Se a CLT é melhor, eles vão optar pela CLT. Se a nossa alternativa for melhor, eles vão optar por ela. Não é reforma trabalhista, é um complemento trabalhista. Na área de segurança, o ex-governador disse que pretende mudar a legislação sobre facções criminosas e defendeu a revisão da maioridade penal. Agora a gente fala sobre Alexandre Ramagem. O Serviço de Imigração dos Estados Unidos informou à Polícia Federal que o ex-deputado poderá aguardar em liberdade a conclusão de um processo de pedido de asilo. A expectativa do governo brasileiro era de que o ex-diretor da ABIN permanecesse preso durante as negociações sobre a deportação, já que ele está foragido, né? Ramagem foi solto na quarta-feira, depois de ficar 2 dias preso na Flórida por questões migratórias. Nas redes sociais, ele falou que a permanência dele nos Estados Unidos é regular e voltou a atacar a Polícia Federal. Bom, aqui no Brasil, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou a ida de uma comitiva aos Estados Unidos, paga, aliás, com dinheiro público, para pedir asilo político a Alexandre Ramagem. O requerimento foi apresentado pelo senador Jorge Seife, do PL. O deputado cassado, vamos lembrar, fugiu para os Estados Unidos em setembro para não cumprir a pena que foi condenado por tentativa de golpe. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, já pediu que Ramagem seja extraditado para cumprir a sentença de 16 anos de cadeia aqui no Brasil. Termina hoje à noite, no STF, o julgamento da ação que pede a derrubada da lei de Santa Catarina, que proíbe cotas raciais em universidades que recebem verbas do Estado. Até agora, os 7 ministros que já votaram consideraram a norma inconstitucional.
O relator Gilmar Mendes argumentou que o próprio Supremo já reconheceu que a política de cotas não fere o princípio da igualdade. Acompanharam o relator os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Faltam os votos agora de Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que precisam se posicionar até o final da noite de hoje. A lei que veta as cotas raciais em Santa Catarina foi aprovada em dezembro pela Assembleia Legislativa e sancionada em janeiro pelo governador Jorginho Melo, do PL. Agora uma notícia muito triste. A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, que estava no carro de reportagem da Band Minas, envolvido num acidente na BR-381, teve a morte encefálica confirmada. Essa batida frontal que aconteceu em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, né? E a informação da morte foi confirmada pela emissora. O protocolo foi aberto ontem de manhã e concluído de noite, após uma série de exames que confirmaram o diagnóstico. Puxa, eu tô transmitindo essa notícia para vocês aqui com uma dor muito forte no coração. Alice deixa o marido e um bebê de menos de 1 ano. Ela estava em coma na UTI do hospital na região centro-sul da capital mineira, com diagnóstico de traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Quanto que a gente torceu, né, para que ela se recuperasse. Meu Deus. Nesse acidente também, o repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, morreu. Ele dirigia o veículo da emissora no momento da batida e eles estavam fazendo uma reportagem justamente sobre as condições de segurança da rodovia. A família da Alice informou que vai doar os órgãos dela. Um abraço muito apertado para essa família. Noticiário internacional em destaque. Líderes do Reino Unido e da França vão sediar hoje uma reunião virtual de líderes mundiais para discutir os esforços para a reabertura do Estreito de Hormuz. Líderes de 40 países devem discutir o apoio ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e Israel com o Irã e a segurança das rotas marítimas através do Estreito. Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro britânico informou que os líderes mundiais vão estabelecer uma missão internacional para a reabertura da rota, por onde passam 20% do petróleo mundial. Segundo o comunicado, a missão, estritamente defensiva, mobilizará um esforço militar conjunto assim que as condições permitirem. Ontem à noite começou a vigorar um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano. Nesse período, autoridades dos 2 países vão tentar negociar um acordo permanente de paz e segurança. Mas poucas horas depois do início da trégua, o exército do Líbano acusou Israel de já violar o pacto ao bombardear um vilarejo no sul do país. O grupo Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, condicionou o cumprimento da trégua à interrupção dos ataques israelenses. Os Estados Unidos e o Irã poderão retomar nesse fim de semana, no Paquistão, as negociações para um acordo de paz. Essa daqui eu também destaquei para você. Uma ameaça de bomba foi registrada na casa de um dos irmãos do Papa Leão XIV, na região de Chicago, nos Estados Unidos. A polícia realizou buscas no local, esvaziou residências e não encontrou explosivos. A ameaça foi relatada contra a casa de John Privot em New Lenox, em Illinois, e segue em investigação. O incidente aconteceu dias depois do presidente Donald Trump criticar publicamente o Papa, chamando ele de liberal demais e fraco em relação à guerra no Irã. Trump publicou ainda uma imagem em que aparecia na figura de Jesus Cristo. O conteúdo foi apagado depois da repercussão negativa. Mais cedo, nesta quinta-feira, o republicano voltou ao assunto ao dizer que tem direito de discordar do Papa Leão XIV. Trump falou que não tem nada contra o Papa, mas que o pontífice precisa entender que o Irã representa uma grande ameaça ao planeta. Falou também ser a favor do Evangelho, mas disse que não pode permitir que o país do Oriente Médio desenvolva uma arma nuclear. No aeroporto de Bamenda, em Camarões, o Papa Leão fez um novo discurso duro contra líderes tiranos que invocavam temas religiosos para justificar as guerras. Ele disse, entre aspas, eles têm os olhos blindados ao fato de que bilhões de dólares são gastos em matéria em devastação. Mas
Os recursos necessários para cura, educação e restauração não são encontrados. O mundo está sendo arrebatado. O Papa falou a repórteres no início da turnê pela África que não queria entrar num debate com Trump, mas que continuaria promovendo a paz. A tensão entre os dois aumentou depois que o Papa criticou a atuação dos Estados Unidos e de Israel no conflito com o Irã. E ainda nos Estados Unidos, o cantor Dave For Dave, foi preso. Ele é suspeito de ter envolvimento na morte de uma adolescente de 14 anos. De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, os restos mortais da garota foram localizados no dia 8 de setembro do ano passado, dentro de um carro registrado no nome do cantor. Esse carro estava estacionado num pátio de reboque em Hollywood. Policiais foram chamados após a denúncia. Segundo autoridades, o corpo da adolescente já estava em estado avançado de decomposição. Há indícios de que ela tenha morrido dias antes de ser encontrada. A polícia não deu detalhes sobre a investigação. Familiares da jovem disseram que ela conhecia o cantor. A defesa do cantor disse que não houve qualquer acusação formal, nem foi registrada denúncia criminal e que ele está apenas detido sob suspeita. No Peru, a eleição presidencial segue para o 5º dia de apuração após problemas logísticos. Keiko Fujimori lidera com 17% dos votos, enquanto o candidato de esquerda, Roberto Sanches, e o candidato de ultradireita, Rafael Lopes Aliaga, disputam a outra vaga no segundo turno. Lopes Aliaga foi ultrapassado por Sanches e pede a anulação do pleito, citando atrasos nos votos de pelo menos 60 mil pessoas em Lima. O governo da Argentina apresentou um recurso à Suprema Corte do país para suspender a decisão que bloqueou parte da reforma trabalhista aprovada em fevereiro. No documento, a gestão de Javier Milei pede que o tribunal se pronuncie de forma definitiva. A Justiça Argentina suspendeu 82 dos mais de 200 artigos da reforma. Alguns dos principais pontos são a ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias, redução das indenizações por demissão e restrições ao direito de greve. Agora o futebol. O Flamengo goleou o Independiente Medellín da Colômbia por 4-1 e lidera o Grupo A da Libertadores com 6 pontos ganhos. Em São Paulo, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-1 e também ocupa a primeira posição no Grupo F com 4 pontos. Pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro ganhou do uruguaio Juventude por 2-1 e o Bragantino derrotou o Blooming da Bolívia por 3-2. E logo depois que eu liberar o Panorama CBN, o tenista João Fonseca entra em quadra na disputa por uma vaga na semifinal do ATP 500 de Munique, na Alemanha. Ele que é o número 30 do ranking mundial e encara o americano Ben Shelton, que ocupa a 6ª posição. A partida acontece por volta de 8 e pouca. Você que ouve o Panorama mais tarde já pode saber o resultado no nosso site cbn.com.br. E vamos encerrando aqui o Panorama CBN da manhã de hoje, na edição Edmilson Fernandes, trabalhos técnicos de Reginaldo Pires, agradecendo muito a sua companhia. E recebi alguns pedidos de música, mas hoje, em respeito à morte de 2 colegas jornalistas, a gente vai passar nesse momento e deixar mais uma vez nosso forte abraço aos familiares da Alice Ribeiro e do Rodrigo Lapa. Uma tragédia realmente o que aconteceu. Um ótimo fim de semana para você, muita paz e até segunda-feira. Não se esquece do Panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia. Tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.